Oi! Continuando o vídeo sobre elementos e ritmos, né? Os nossos temperamentos e as nossas motivações, né? Fogo, terra, água e ar. Agora mais me concentrando nos elementos, né? Esse é o terceiro vídeo, né? A continuação do terceiro vídeo. Eu já falei sobre o fogo. Hoje eu vou falar sobre o ar. Vamos ver se a gente termina os vídeos, né? Os signos de ar são os signos em amarelo: Gêmeos, Libra e Aquário. Então eu falei que o fogo precisa do ar para ele se expandir. O ar, como o fogo, também não gosta de limites, ele também está voltado ao futuro, ele está ligado às nossas ideias, aos nossos relacionamentos, né? Ao nosso desenvolvimento. Essas casas aqui estão ligadas ao nosso desenvolvimento, aos nossos relacionamentos externos, né? A troca que a gente faz com os outros, né? A comunicação, né? Aqui é o aprendizado, né? O conhecimento concreto, Gêmeos, o meio ambiente, o trabalho. Aqui essa casa é a casa dos irmãos também. O relacionamento com o parceiro ou com amigos, né? E aqui é o relacionamento com o grupo e a nossa criatividade dentro do grupo na casa 11, que é a casa de Aquário. Então, o relacionamento, o que a gente busca aqui? A gente está buscando a fraternidade, está buscando o relacionamento entre as pessoas, né? Por que a gente fala, né? Ele também não quer limites, porque as ideias não têm fronteiras. A gente é livre no pensamento. A gente é livre no pensamento, a gente é livre nas ideias, né? Em tudo a gente viaja por vários mundos, né? É isso que o ar é flexível também, né? Eu vou para vários lugares, né? Eu viajo, eu faço, ele mexe com a nossa circulação, né? Enquanto o fogo podia mexia com o nosso aparelho digestivo, né? Com o fígado, tudo. Esse daqui mexe com a nossa respiração, né? Ele também, ele é impessoal quando ele lida com os outros, né? Ele também tem o ar, ele tem uma certa dificuldade de intimidade com os outros, assim como o fogo. Lembra do fogo? O fogo, ele não quer perder a sua individualidade. O ar também precisa de um controle, porque o ar na natureza pode ser uma brisa, um ventinho, mas pode ser um furacão. Então ele também precisa de um controle como o fogo, né? O ar, ele está preservando a sua identidade o tempo todo, sempre, constantemente, né? Ele insufla o fogo, né? Ele forma bolhas na água, e ele preenche uma cavidade na terra, né? O que as pessoas de ar, né, gostam? Elas gostam de variedade, elas gostam de troca, elas gostam de falar, né? O ar circula, ele se expande. Olha as fofocas, né? As fofocas, os boatos, isso tudo está relacionado ao ar, né? Assim como o ar é o nosso elemento, por exemplo, aqui a gente tem a mente intelectual, aqui a gente tem a mente artística em Libra, em Gêmeos a mente intelectual e aqui em Aquário a mente inventiva. A gente tem a mente fofoqueira também, né? A mente fofoqueira a gente fala que é o nosso lado geminiano, que gosta de fofocar, de falar dos outros e tagarelar, né? Todo mundo que gosta de falar tá usando o ar. E, gente, não sou eu. Todo mundo tem isso no mapa. Então, a gente não vai dizer, eu sou mais do que aquele. Todos nós temos tudo isso dentro de nós, tá? Nós nos relacionamos, nós estamos aqui no meio, nós nos relacionamos com tudo isso. Então, não tem essa de dizer, porque ele é ariano, ele é egoísta. Não, eu tenho o meu lado ariano, eu tenho o meu lado taurino, eu tenho, olha aqui, Áries, cabeça, touro, garganta, pulmões, Gêmeos. Aqui é estômago, câncer, leão, coração, olhos, tá tudo dentro de mim, né? Os meus órgãos representam os planetas, representam os signos, assim como é em cima, é embaixo,
Então, eu sou a representação do macrocosmo e eu sou o microcosmo. Então, não tem isso de, porque ele é isso, é isso. Então, lembrar sempre, eu nasci num dia em que o Sol estava no signo de Escorpião, porque eu tenho essas características. Então, vamos dizer, meio que hereditário o signo, né? Vamos pensar assim, né? Então, não é porque eu sou, meu Sol é Escorpião, por isso que eu sou assim. Não, eu sou assim, por isso que eu nasci num dia que o Sol estava em Escorpião, né? Então, falando do ar de novo, o ar, ele pode ser muito superficial. Então, todo mundo que tem muito ar, ele vai precisar de alguma coisa que o conecte com algo mais profundo, que é a água, que são os signos de água, que fazem com que a gente se oriente para o interior. Então, não dá para a gente falar os elementos, eu estou falando de uma explicação fragmentada para que todos nós possamos entender, para que os leigos possam entender, né? O que a gente pode dizer, como eu falei, lidar com sentimento para o ar, puro, é difícil. Aceitar pontos de vista diferentes também é difícil, porque ele pensa de um jeito e ele dificilmente quer mudar. E onde que vai ser mais difícil ele mudar? Depois que eu expliquei para vocês, mutável, cardinal e fixo, onde vocês acham que vai ser mais difícil ele mudar? Aqui, no Aquário. Apesar de Aquário ser o signo de liberdade, fraternidade e igualdade, o rebelde, né? Ele pode ser teimoso e não querer mudar suas ideias, porque ele está aqui num signo fixo. Lembra que o signo fixo é o segundo da estação do ano? Então, segunda estação do ano é persistente, perseverante, mas pode ter dificuldade em mudar alguma coisa e mudar o seu caminho. Onde vai ser mais fácil ele mudar? No Gêmeos ou em Libra? Em Libra ele é cardinal, em Gêmeos ele é mutável. Aqui que vai ser mais fácil ele mudar de ideia. Tanto que pode ser Maria vai com as outras aqui. Muda de opinião. Não quer dizer que ele seja... não tenha personalidade. Ele tem tanta coisa na cabeça que não é que ele mude, né? A gente não pode deduzir daí que ele seja uma pessoa não verdadeira. Mas se for um mentiroso, vai ser daqui, dessas casas de pensamento, de ar. O nosso lado mentiroso tá aqui, principalmente em Gêmeos, eu acho, né? Gêmeos, que a gente lembra do Hermes, né? Do Mercúrio, né? Então, na mitologia, né? Então a gente... Vamos pensar aqui que o ar é o nosso elemento de relacionamento com os outros. Como que a gente vai lidar com o mundo através do fogo, da terra, do ar e da água? Então, através dos relacionamentos, da comunicação com os outros, seja de que forma for, seja através do computador, seja pela escrita, seja de qualquer modo, o modo como eu me comunico, né? Através da palavra, lembrando que a palavra ela é poderosa, ela cria. No início era o verbo, o criador, né? O aspecto intelectual, então, é o dominante, né? O que a gente pode dizer aqui de dica? Que essa dica, deixa eu pegar aqui, porque essa dica é do médico, né? Que eu peguei aqui de novo, né? As dicas que ele dá: prana yoga, empinar pipa, leitura em voz alta, encher uma bexiga, trabalhar conscientemente com a respiração, falar em público, fazer ginástica, dançar, escrever, estudar, tocar um instrumento de sopro, a música até, porque a música faz eu entrar com os movimentos no corpo, né? Também faz eu entrar em contato com o sentimento, também me ajuda a trabalhar com o elemento ar. Aí, nós vamos passar agora, bonito, né? Essa coisa do elemento ar, né? Com o elemento água, são as
as casas que fazem com que nós entremos em numa busca de orientação interna. Casa 4, Câncer, 8, Escorpião e 12, Peixes. Essas casas, a água, o que a água faz? Ela amolece a terra, a rigidez da terra. Ela controla o fogo e ela dá sentimento ao ar, a comunicação do ar. Então você vê, a água, ela tem uma vida, as pessoas de água têm uma vida psíquica rica e profunda. A água, diferente dos outros, os outros dois, se a água, se você botar num recipiente, ela pega a forma do recipiente, certo? Se você olhar a água na natureza, ela tem o formato do terreno que está em volta dela. O riacho é a terra em volta que delimita a água. Então a gente vê que ela pega o formato do recipiente que a sustenta. Então existe um limite. A terra coloca um limite para ela. Ela não gosta de se limitar muito, não, mas existe um limite para ela, né? Ela precisa de algo que a limite, né? Que mais? Ela tem um interesse muito grande pelo passado e às vezes ela se prende às coisas do passado e não consegue ir adiante, porque o passado sempre volta para os signos de Câncer, de Escorpião e de Peixes. Então, eles vão precisar, esses signos sempre vão precisar do ar. Porque se a gente pensar assim, a gente muda, claro que a gente muda de diversas maneiras, mas é a mente que controla as emoções. Então, com o trabalho do ar, eu vou controlar minhas emoções. Eu vou aprender a controlar as emoções para que eu não me restrinja mais, não restrinja mais as minhas ações e consiga agir e fazer algo na terra. Então é assim, mente, emoção e terra. Claro que o contrário também é verdadeiro. Quando eu começo a trabalhar algo no físico, eu também mexo com o emocional e mexo com o mental. Depois que houve uma mudança, né? Eu lembro que há um tempo atrás a gente falava da medicina, falava alternativa, né? Vou falar alternativa, né? Por falta de outro nome. A gente dizia assim, tudo era, tá com dor de ouvido porque não sabe ouvir, tá com dor de cabeça porque não sei o quê, tá com... e eu ficava pensando, puxa, a gente não... caiu no outro extremo, né? Um médico alopata e um médico homeopata, e aí eu fiquei pensando, se eu comprar um sapato apertado, no final do dia eu vou estar com um mau humor terrível. E aí o que eu vou pensar? Puxa, essa pessoa está precisando de uma terapia, um tratamento psicológico, porque ela está com mau humor, ninguém sabe que eu estou com o sapato apertado. A única coisa que eu tenho que fazer é tirar o sapato. Então, o sapato físico, né, o lado físico mexeu com a minha emoção e com o meu mental. Estou gritando com todo mundo no final do dia. Agora, eu posso ter comprado o sapato, vamos filosofar devagar, eu posso comprar um sapato porque eu estava mal-humorada, porque eu não estava pensando direito. Também é o verdadeiro. Então, nós crescemos tanto do emocional, do mental para o emocional e para o físico, quanto o contrário. Então, não dá mais para falar. Aquela pessoa está sendo só materialista, o outro só espiritualista, o outro só mental. A gente cresce de todos os lados, a gente cresce de cima para baixo e de baixo para cima. Então, tanto faz aquele que começou com a alopatia, ou aquele que começou com a homeopatia, ou com as medicinas, os tratamentos alternativos, eles vão chegar num ponto onde eles vão unir os dois, porque é o casamento desses dois lados, dessas dualidades, e é o terceiro ponto que vai fazer a gente unir e transpor e transcender. Porque senão a gente está ignorando alguns princípios, não sei, isso é o que eu penso hoje, né? Eu não posso ignorar alguns princípios, né? Seria eu fugir demais de tudo isso, né?
O que acontece com, voltando ao princípio da água, os portadores, né, os nativos de água, eles são as esponjas do zodíaco, porque eles mexem com o inconsciente. Onde eles estão, eles captam aquilo que ninguém vê. Eles captam do ambiente, o inconsciente, aquilo que ninguém ousa expressar. Então são as esponjas do zodíaco. Então é muito importante que eles sejam conscientes do seu papel no mundo. Eles têm que ser conscientes do seu espaço físico, da sua terra, do seu corpo, para que eles não absorvam essas energias. Na verdade, não são os outros que mandam a energia. A gente que é responsável por aquilo que a gente atrai. Minha visão também, que vocês podem colocar em prática para descobrir se é ou não, né? Essa é a minha realidade. Eles oscilam também muito de humor devido a essa interferência que eles captam. Então, eles precisam da terra para descobrir seus limites. Eles precisam do ar para poder desenvolver esses limites, né? O que o médico, o Dr. Júlio, ele aconselha? Ele aconselha pintura, música, poesia, né? Banhos de sal grosso, escaldapés à noite, banhos de chuveiro, beber água. Beber água todo mundo sabe que é bom. E tem que saber o quanto beber, né? E ver exatamente o quanto é necessário. A natação, banhos na cachoeira, meditação da cachoeira, assumir a própria verdade interior e um processo terapêutico. O que os nativos da água buscam tanto? Eles buscam a paz, eles buscam esse equilíbrio emocional, certo? Então, agora eu vou passar para a terra, mas eu também vou fechar aqui o vídeo para que a gente passe para outra parte do vídeo, tá bom? Obrigada!